meus amados irmãos, vamos à palavra do nosso Deus, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. Carta de Paulo aos Efésios, versículo 11 ao 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, realizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor bendito, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que fizemos nesta noite, prestando um culto, e que oferecemos ao Senhor, crendo que o Senhor receberá a mediação do teu Filho Jesus, Senhor. O Senhor já está recebendo, ó Deus, a mediação do teu Filho. Agora que a pregação da tua palavra será realizada, assim como foi orado pelo teu servo, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, com toda intrepidez, Senhor. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Vimos que Paulo escreve na sua carta no ano de 60, 62, depois de Cristo, e alguns acreditam que Paulo provavelmente estava em uma prisão domiciliar na época que escreveu a igreja que estava em Éfeso. Vimos que Éfeso era uma igreja, um local, na verdade, onde reinava a idolatria, mas um local muito importante na época do mundo, aquele mundo antigo. Éfeso tinha uma importância. Lá em Éfeso tinha também um templo que era considerado a sétima maravilha do mundo, chamado o Templo da Diana de Éfeso. Nós já vimos também sobre isso. Paulo escreve essa igreja tinha algumas pessoas, alguns judeus que estavam ali, existiam gentios naquele lugar. Paulo então, ele escreve aquela igreja, dizendo que essa igreja ela foi santificada, ela foi separada por Deus, a igreja que Deus chamou essas pessoas para dentro dela. E depois que Paulo começa a fazer essa saudação, o apóstolo então faz duas coisas. Ele louva a Deus por aquilo que Deus fez para aqueles irmãos. Deus remiu aqueles irmãos, Deus redimiu, Deus fez o processo de redenção no seu sangue. Deus, por sua riqueza, bondade e misericórdia, salvou aqueles irmãos. Então Paulo vai e louva a Deus para a salvação daqueles irmãos. Depois de louvar aquilo que Deus fez, da redenção, da compra que Deus fez com o seu sangue, com o sangue do seu Filho na cruz. Depois que Paulo faz isso, ele vai e ora, para que aqueles irmãos entendam qual é a dimensão realmente que Deus fez por eles. Então Paulo, do versículo 15 ao versículo 23, no capítulo 1, Paulo vai orar para que Deus ilumine o coração daqueles irmãos, para que eles compreendam a grandiosidade do que Deus fez por eles. E depois Paulo, no capítulo 2, mostra que Deus deu vida àqueles irmãos quando eles estavam mortos dos nossos delitos e pecados. Ele diz: vocês estavam mortos
vocês estavam debaixo da ira de Deus, eram por natureza os filhos da ira, também como os demais. E Paulo diz, nós também éramos filhos da ira. E é interessante que Paulo é judeu. Paulo então aqui inclui debaixo da ira de Deus, tanto os gentios como os judeus. Ele diz, tudo, todos nós andávamos outrora, segundo o curso desse século. Todos estavam debaixo da ira de Deus, dos delitos, do pecado. E aí Deus fez o quê? Deus coloca essas pessoas que estavam alheias, que estavam debaixo da ira dele. Deus agora coloca nas regiões celestiais de Cristo. E Deus ainda refaz este homem, cria um novo homem, e faz essa obra-prima, chamada poema, essa feitura, essa feitura de Deus, uma nova criação em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Mas essa criação, já que tem um Criador, então nós não nos criamos sozinhos, nós não nascemos sozinhos, nascemos através do Criador. E Paulo diz isso. Paulo diz que para graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo enfatiza que esse novo nascimento, ele vem do alto, não vem da vontade da carne, não vem da vontade humana. Deus nos criou, Deus, ele nos transformou, ele criou agora uma nova humanidade em Cristo Jesus. Mas ainda, o apóstolo Paulo traz algumas coisas para que aqueles irmãos se lembrem mais uma vez. A ênfase aqui é na obra maravilhosa que Cristo está fazendo, é o tema principal dessa carta. O que Jesus fez, e a glória de Cristo, o que Cristo está fazendo com a sua igreja. Mas o apóstolo Paulo, então, no versículo 11, nós vimos nessa manhã até o 12, que Paulo traz uma palavra, lembrai-vos, portanto, lembrai-vos de que vocês antigamente, ele está falando diretamente agora aos gentios, a igreja que estava em Éfeso, aos Efésios, vocês estavam distantes, vocês eram circuncisos na carne, distantes de Deus. Vocês naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vocês estavam alheios às alianças da promessa. Vocês não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo. Paulo então relembra aqueles irmãos quem eles eram. E aqui nós falamos nessa manhã que é a maneira de nós sabermos realmente e de começarmos a imaginar um pouco do que é a glória da salvação, é entendermos como é a podridão do pecado, entendermos quem nós éramos antes. Se você não entende que você é um pecador, necessitado da graça de Deus, se você não entende, não compreende a dimensão da sua ofensa contra Deus, você jamais vai conseguir compreender a dimensão da salvação em Cristo Jesus. Não adianta você se esforçar para tentar entender o que é salvação em Cristo, se você nunca teve uma convicção real de pecados, se você nunca realmente chorou e lamentou pela sua condição de podridão e pecado, de alheio às promessas do Senhor. Se você não entende isso, você nunca entendeu salvação. Se você acha que, por exemplo, você foi salvo porque você merecia, você não entendeu a salvação pela graça de Deus. Se você acha que você é uma pessoa que era boa, então Deus chegou e te chamou porque você era boa, uma boa pessoa, você não entendeu ainda o que é salvação. É Deus trazendo pessoas que eram estranhas às promessas, pessoas que estavam debaixo da ira, pessoas que estavam mortas dos seus delitos e pecados, e Deus dá vida juntamente com Cristo. E esse que é a salvação, é entender que, apesar de nossos pecados, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós estávamos mortos. Morto não fala, não ouve, não vê. Morto precisa de nova vida. Isso é que devemos entender. E o apóstolo Paulo então traz a lembrança daqueles irmãos. Se lembrem, neste momento você tem que recordar quem você era, para você entender o que Jesus fez na sua vida. E aí após falar sobre isso, ele vai trazer agora esse assunto dessa união entre os gentios e os judeus. Ele vai dizer no versículo 13, acompanhe comigo: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja o que é que ele está trazendo. Ele faz esse contraste, esse paralelismo. Vocês estavam longe, agora vocês foram aproximados, estão perto de quê? E por quem? Vocês estão perto de Deus agora. Vocês estavam longe, sem Deus no mundo, longe da aliança, longe das promessas, longe de Cristo, sem uma convicção de pecados. Vocês não conheciam nem o Deus que a Bíblia demonstra. Vocês estavam fora.
E o que foi que Deus fez através de Cristo? Se aproximou. Te aproximou dele. E Paulo então traz essa ideia da aproximação pelo sangue de Cristo. Aqueles que eram estrangeiros agora são filhos. Aqueles que estavam estranhos agora são chamados de amigos de Deus. Aqueles que estavam longe agora são chamados de co-herdeiros com Cristo. Aqueles que estavam longe agora são chamados para sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui eu vou usar aqui um autor que eu gosto muito dessa exposição dele de Efésios. Eu tenho falado muito sobre ele, que é o Lloyd Jones. E aí ele traz uma coisa que eu gostaria que você pensasse comigo, como eu pensei com ele quando eu estava estudando esse texto. O Lloyd Jones ele diz assim: diferença de um crente para um não cristão. Seriam os procedimentos? Aí ele diz assim: bom, nós poderíamos então entender que é o procedimento, é uma vida diferente. Alguém que pratica uma vida cristã e tem então uma pessoa de virtudes. Ela comete boas, ela tem um proceder digno, ela anda de maneira digna. Aí Paulo diz que não é isso que nos faz diferentes. Não é dessa forma. Porque ele diz que tem muita gente digna, muita gente que procede de maneira correta, gente que você diz assim, né, uma frase popular, só falta ser crente, né, falta tudo, mas a pessoa diz, falta ser crente. Essa pessoa, ela honra o seu pai, ela honra a sua mãe, é um bom cidadão, ela paga os seus impostos, é uma pessoa educada, é uma pessoa que você tem vontade de muitas vezes de estar com ela, é uma pessoa que tem honra, mas ela não tem a Deus, não serve a Deus. Aí o Jones fala, sabe qual é a diferença? A diferença é que essa pessoa, por mais correta que ela seja, ela está fora do pacto de Deus, ela está fora da porta do castelo de Deus, ela está fora do reino de Deus, ela não pode entrar. Por mais correta que ela viva, ela não consegue entrar na presença de Deus, não pode se aproximar. Nós devemos lembrar que no Antigo Testamento ninguém poderia se aproximar, nem o sacerdote poderia se aproximar ali. Ele ia, na verdade ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que purgar os seus pecados, né, pedir perdão para poder se aproximar de uma determinada distância. Ele se aproximava e depois ali, se ele tivesse pecado, ele morria, era fulminado. Mas só o sacerdote tinha acesso aos Santos Santos. Agora em Cristo Jesus, o povo tem acesso ao santuário de Deus. Todas as pessoas. Somos sacerdócio real, todo mundo tem possibilidade. Mas nós continuamos impuros, continuamos pecadores, né? Nós somos purificados, mas continuamos ainda pecadores. Como nos aproximamos da presença de Deus? Através de Cristo. Então vejam, meus irmãos, qual é a diferença de alguém que anda corretamente. Essa pessoa faz mais do que a sua obrigação. Ela faz aquilo que tem atributo que Deus colocou nela, moralidade. Mas ela está distante da presença de Deus. Isso nos engana muitas vezes. Isso faz com que a gente fique pensando assim: ser crente para ser igual àquela pessoa, eu não quero ser. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquela pessoa que está cometendo erros, que muitas vezes não tem a vida tão correta como a outra, deveria andar, deveria fazer boas obras, deveria andar em santidade de vida, mas tem uma coisa que faz diferença ali. A diferença é o sangue derramado de Cristo por ela. Ela está próxima. Os pecados dela são perdoados, foram perdoados em Cristo Jesus. E aí o Adonis então ele traz uma ilustração dizendo o seguinte: olha, lembre-se da pessoa que é solteira, depois se casou. Ela estava solteira e agora ela se casou. Qual a diferença? Você não vai chegar nessa pessoa, você vai dizer assim: a pessoa bebia muito, né? Ele cometia muitos deslizes. Você não vai falar isso dela, vai dizer o que agora? Fulano se casou. Não é assim? Depois você vai ver o procedimento dela. Aí o Adão diz: é como se fosse aqui agora que Deus fez conosco. É como nós entramos em casamento com Deus. Através de Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele é o noivo. A igreja é a noiva. E nós entramos agora em comunhão. Então, porta para nós essa comunhão. Paulo está dizendo para ninguém viver em santidade? Não. Lloyd Jones está dizendo que não deve viver em santidade? Não. Ele está dizendo que existe uma ordem. E a ordem é esta: primeiro você precisa ser reconciliado
em Deus, em Cristo Jesus. Você precisa dessa reconciliação, ser aproximado em Cristo Jesus. Depois as outras coisas fazem parte da essência nova que Deus colocou no seu coração. Aquilo que foi feito por você. Você agora vive uma vida diferente. Mas nunca mude essa obra. Nunca entenda que a pessoa, para ser cristã, primeiro precisa de fazer boas obras, não. O próprio texto anterior diz que, mediante a fé, escolher de vós é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entenda, a coisa maravilhosa que Deus fez foi que Ele nos aproximou daquilo que nós estávamos longe de Deus. Estávamos sem esperança. Estávamos sem Deus no mundo, assim como as pessoas que estavam lá em Éfeso. Nós aqui hoje, brasileiros do século XXI, estavam na mesma situação. E Deus nos aproximou. E veja que o texto diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Isaías que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer essa paz. Em Isaías, no capítulo 57, o texto diz assim: com o fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor, eu sararei. Aqui é o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Aquilo que Isaías já tinha proferido, que Jesus Cristo daria a paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro. Em Isaías 9, vocês não precisam abrir, o texto diz o seguinte, na palavra de Deus: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de Páscoa ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o que então está acontecendo aqui? Além de Jesus trazer a paz com Deus, nós que estamos em guerra com Deus, que estamos debaixo da sua ira, como todos estavam, debaixo da sua ira, Deus em Cristo Jesus reconciliou essa humanidade caída. Ele trouxe agora paz a este homem que anda em guerra com Deus. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa também. Ele também criou a paz entre irmãos, entre pessoas, entre judeus convertidos e entre gentios convertidos. Não há mais judeu, não há grego, não há mais ninguém que seja diferente. Todos somos um em Cristo Jesus, todos somos irmãos. E Paulo começa a trazer essa ideia. Ele está dizendo que aquela parede, aquele muro que era colocado, que tinha uma frase dizendo que aqueles que passasse daquele lugar, o gentio que passasse daqui, sofreria as consequências da lei. Em outros dizeres, eles sofreriam a própria morte, porque era proibido que o gentio passasse daquele muro ali no templo, daquela parte, daquele lugar, que era o pátio dos gentios. Era impossível que eles passassem por aquilo. Ali era um muro de separação. Aí Paulo está dizendo que Cristo, quando morreu na cruz, Ele pegou esse muro e derrubou. Ele diz antes de morrer que Ele construiria o templo do Senhor em 3 dias, falando da sua ressurreição. E agora diz o texto sagrado que Ele, com a sua carne, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Em Cristo Jesus existe um novo povo, uma nova igreja, onde não há acepção de pessoas, de etnias, onde todos podem dizer somos irmãos, não há mais separação. Mas aqui alguém poderia argumentar com Paulo, mas Paulo, e a lei? Onde fica a lei nisso tudo? O apóstolo Paulo já responde. Ele mostra aqui 2 tipos de lei: a lei cerimonial e a lei moral. Deus aboliu a lei moral? Não. Os 10 mandamentos foram abolidos por Deus? Não. Aliás, Paulo vai na frente, vai citá-los a partir do capítulo 5 de Efésios. De maneira direta e de maneira indireta, Paulo cita os mandamentos morais de Deus. Então, mas como então ele está dizendo aqui que aboliu?
Veja, meus queridos, que a lei moral, ela foi usada pelos judeus como um pretexto, muitas vezes, para que alguém fosse salvo. Você precisa cumprir a lei. Você precisa cumprir a lei. O apóstolo Paulo lutou contra os judeus nesse sentido, na argumentação, dizendo: olha, se você errar um pouquinho da lei, você tem que ser acusado de toda a lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo mostra que a lei mostra que eu sou pecador. Ele demonstra em Romanos que a lei, ela realça o meu pecado, mostrando que eu sou pecador, não consigo seguir, eu preciso de alguém que faça isso por mim, que seja perfeito. E quem é o perfeito? Cristo. Ele consegue fazer isso. O apóstolo Paulo, então, ele fala de ordenanças aqui. Ele mostra que existia uma lei cerimonial, que agora não é mais necessária. Cristo aboliu essa lei cerimonial. Aqueles que nunca mataram o cordeiro, que nunca sacrificaram o cordeiro, esperando o Messias vir, agora receberam o cordeiro, o verdadeiro cordeiro pascal. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uns gentios que nunca esperaram o Messias, que nunca sacrificaram, que nunca fizeram aquelas ordenanças todas de Levíticos e do Antigo Testamento que os judeus e os fariseus faziam. Eles agora, em Cristo Jesus, estão cumprindo tudo isso, toda a lei cerimonial. Aqueles que, por causa da sua natureza pecaminosa, sujeitos à ira de Deus, estavam cegos e entenebrecidos do entendimento, longe das alianças, debaixo da ira de Deus, debaixo do pai deste século que cegou os olhos dos incrédulos. Eles agora podem seguir a lei moral através de Cristo, porque Cristo que seguiu por eles, por nós. O apóstolo Paulo aqui então diz assim: olha, dessa inimizade, desse ódio que existe entre vocês, em que o judeu não consegue, não pode nem comer a comida do gentio, que o judeu não quer andar no meio desse povo que se significa impuro. Deus está trazendo agora, através de Cristo, essa unidade. E aí o apóstolo Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, judeu, apóstolo dos gentios. Ele é aquele que trouxe, Jesus é aquele que trouxe a paz. Aqui, meus irmãos, novamente, tem um exemplo aqui, nós precisamos ser, ou pelo menos pensar um pouco sobre isso. Qual é esse exemplo, ou essa ilustração? Hoje se fala muito de unidade dos cristãos. E diz muito que nós precisamos nos unir. Porque a igreja precisa dessa unidade. E aí, tanto a Johnny, John Stott, Calvin, etc., todos esses pensadores e servos de Deus, pastores, eles têm algo que marca a ideia de unidade. A pergunta é: como fazer sermos unidos se o evangelho que se prega, ele é diferente? Essa é a grande questão. A verdadeira unidade é no evangelho, que anuncia um Cristo morto, crucificado, que ressuscitou no terceiro dia para salvar o seu povo. É dentro dessa abordagem que deve ser ter união. Nós não podemos ter união com todos se o evangelho é diferente. O apóstolo Paulo fala isso muito bem claramente em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se alguém vier, um anjo que é do céu, que nos pregue outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, seja o quê? Anátema, maldito. Mas as pessoas hoje estão criando uma ideia, uma falsa unidade. É uma unidade no evangelho que já está todo diluído, dividido. Um evangelho onde as pessoas não anunciam as boas novas da salvação, onde as pessoas estão buscando coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Na verdade, as pessoas estão buscando prosperidade na terra. Um evangelho que exalta o homem, que levanta o ego do homem, diz que ele tem poder, que ele pode, que ele vai só interpretar, só ele buscar, que ele pode conseguir as coisas materiais, e que ele tem que exigir isso de Deus. Esse evangelho não é o evangelho das Escrituras,
Não dá para ter unidade com esse evangelho. Eu não posso ser unido a esse tipo de evangelho. Não dá para ter esse tipo de unidade. Ao mesmo tempo que existem divisões tão pequenas dentro da igreja, como por exemplo, na forma de batismo. Se você for batizado por aspersão e outro por imersão, aí tem igreja que não serve à mesa. E aí a palavra do Lloyd Jones, ele vai dizer assim, por que as pessoas não... Por que na mesa do Senhor, o povo do Senhor não se senta à mesa e come e bebe? Come do pão e bebe do vinho do cálice? Por quê? Por que essa diferença? Então às vezes nós queremos nos unir naquilo que não podemos nos unir e nos separamos naquilo que não é essencial dentro das Escrituras. O apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos, tanto judeus como gentios, eles foram unidos num só homem, num só corpo. Ele está falando da igreja. Pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, pessoas de históricos, familiares diferentes, são unidos. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho traz pessoas de classes sociais diferentes, para que vivam uma comunidade, uma irmandade. A verdadeira Filadélfia de Deus, a terra do amor filéu. O Evangelho faz isso. O Evangelho faz com que pessoas que foram criadas totalmente em culturas diversas possam sentar à mesa do Senhor e comungar do mesmo corpo, do mesmo sangue. Essa é a verdadeira paz que o Evangelho traz. Qualquer outro tipo de paz é uma paz humana que consequentemente falha e que não terá êxito. O apóstolo Paulo diz agora, Deus está fazendo um homem, ele está falando da igreja agora. Ele está falando da igreja. Veja o que ele diz nesse 16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Ele está falando da igreja. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que nós tínhamos com Deus, mas a inimizade que tinha um povo com o outro. Na cruz, Jesus, ele elimina essa inimizade. Ele acaba essa inimizade. E diz nesse 17, vinde evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então vamos ver isso em Pedro, vamos ver isso no texto de Isaías, vamos ver em Romanos também, 11, 30, 31 também fala sobre isso. Aqueles que estavam longe, agora, através do Evangelho, são considerados Israel espiritual de Deus. Aqueles que eram oliveira brava, foram enxertados agora na oliveira verdadeira, na videira verdadeira. E o apóstolo Paulo então ele continua dizendo, olha que ele evangelizou vós que estavam longe de Deus, a paz, e também aos que estavam perto, aqueles que estão dentro da aliança. A ideia de Paulo é dizer aqueles que estavam na aliança, desde o início, perto, mas não estavam ainda, precisavam de Cristo da mesma forma que aqueles que estavam longe, que nunca ouviram. Ele aproximou, fez um só corpo, a sua igreja. E aí o texto diz, porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então olha o que Paulo está dizendo, um só corpo, um só Espírito. É um só povo agora, né? Mas um corpo, um só Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vocês eram estranhos, vocês estavam debaixo da ira, eram inimigos uns dos outros, inimigos de Deus. Vocês estavam sem esperança, sem Deus no mundo. O que é que Deus fez agora? Deus está construindo uma igreja, um só corpo, o cabeça é Cristo. E nesse corpo não há mais agora inimizade entre os irmãos, entre as etnias não existe mais acepção, mas mais do que isso, nós temos um Pai, um só acesso ao Pai, em um só Espírito. O que era o templo para os judeus? Era onde Deus manifestava o seu Shekinah, a habitação, a presença, a glória de Deus era apresentada ali no templo. E os judeus estavam esperando ali o Shekinah, a habitação de Deus. Onde é que Deus habita? A pergunta da mulher samaritana, onde é que ele nos adorar, onde é que ele está? E Paulo está dizendo, olha, todos nós somos unidos. A glória de Deus agora está presente em cada um que se converte a Jesus Cristo. Cada um que segue Cristo agora tem a glória, agora Deus está se manifestando através do seu Espírito Santo e fazendo um só povo. Que maravilha, meus irmãos. Eu ainda chego a dizer que a glória de Deus ela é representada
não só individualmente, quando Deus habita em nós, mas quando estamos reunidos na igreja. Não no templo físico, mas quando Deus se reúne. A glória de Deus, o Shekinah de Deus, a habitação do Senhor é manifesta. Nós então percebemos essa glória de Deus, a palavra do Senhor sendo anunciada, o culto a Deus, a exaltação ao nosso Deus. E aí está a grande manifestação. Os judeus estão lá preocupados. Cadê o templo? No ano 70 depois de Cristo, o templo foi derrubado. Cadê o templo? Onde está o templo? Cadê o templo? Aí Deus vai, de maneira maravilhosa, através de Cristo, constrói templos no Espírito. Edifícios edificados nós somos. Pedras construídas. Cada um de nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você percebe a maravilha do que é isso? Percebe a glória do que é isso? Sabe o que quer dizer isso? Que eu não preciso olhar para a Meca. Eu não preciso olhar para a Meca, como algumas religiões fazem. Isso quer dizer que eu não preciso olhar para Jerusalém. Aqueles saudosismos que as pessoas têm. Eu não preciso cantar lá em Jerusalém, achando que tem um misticismo lá, né? Como o que se auto-intitula rei. Eu não preciso disso. Eu não preciso, porque o Rei da Glória habita em mim. Ele habita em você. O Rei de toda a glória habita em você. Um ser humano pecador, limitado, cheio de falhas, de defeitos, de dificuldades, de problemas, cheio de incoerências. Aí Deus diz que Ele pegou você e transformou no tempo dele. Transformou esse coração de pedra em coração de carne. E cumpriu a profecia de Jeremias, que habitaria em cada um de nós. Deus fez isso conosco. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Você é o templo do Espírito Santo. Os judeus agora não precisavam mais de ficar preocupados, saudosos pelo templo que foi destruído. Não precisam ir para os muros das lamentações. Não precisam chorar, lamentar, porque Deus refez aquele templo com pedras maravilhosas, lavradas pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus fez. Que maravilha foi o que Deus fez com cada um de nós. Ele está dizendo isso para aquele povo. Vocês foram unidos num só corpo, a igreja. O cabeça é Jesus. Agora vocês foram aproximados pelo Pai. Você tem acesso ao Pai por um só Espírito. E que coisa maravilhosa. É um só Espírito, mas ele habita em cada um de nós. Mas é um só Espírito, um só corpo. E aí o apóstolo Paulo, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Nós estamos longe. Não é mais aquela ideia de que estrangeiro e peregrino não poderia mais entrar no templo. Pelo contrário, Deus entrou em nós no templo. Vocês não são mais estrangeiros, vocês são da família de Deus. Escravos do pecado, agora entramos na casa de Deus. Debaixo da ira de Deus, agora somos chamados de filhos do Senhor. Aqueles que estavam vendidos ao pecado foram comprados pelo sangue de Jesus. Ele comprou, ele rasgou a escritura que era contra nós. E Paulo está dizendo: vocês são da família de Deus. Que coisa maravilhosa. O judeu poderia olhar assim para a gentil, para nós aqui, e dizer: quem são vocês? Que querem se aproximar de Deus. Mas agora o judeu não poderia mais dizer isso. Aqueles judeus que estavam ali, aqueles irmãos judeus que estavam ali, eles estão dizendo assim: olha, você é um judeu comigo, porque na verdade você não é judeu, você pertence ao Israel de Deus. Você é da mesma família. A mesma família. Porque Deus, Ele fez isso, nos aproximou em Cristo Jesus. Em Cristo temos a aproximação com Deus e a aproximação uns com os outros. Quebrou o preconceito. A mulher samaritana pode falar com Jesus. Jesus vai responder a ela. Ela pode se converter. E ela não é mais impura, porque ela foi purificada pelo sangue de Jesus. E ela pode então dizer: eu sou da família de Deus. Eu não preciso mais de Betel, não preciso mais de nenhum outro em Jerezim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. O texto ainda diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Veja que agora há uma linguagem de construção e
o texto está dizendo que não é só um tempo que é de qualquer jeito, não. Qual é o fundamento dos apóstolos? O Evangelho. Qual é o fundamento dos apóstolos? A pregação de Cristo crucificado. Paulo diz: eu prego Cristo crucificado. É isso que eu estou pregando para vocês. É Jesus que aproximou com o seu sangue, nos aproximou de Deus. O fundamento apostólico é a morte e ressurreição de Cristo. É aquilo que é escândalo para uns, que é loucura para outros. É aquilo que Paulo está pregando. E ele está dizendo aqui que é esse fundamento apostólico que Deus está fazendo na sua igreja. O fundamento dos apóstolos. É por isso que, às vezes, quando a pessoa diz assim: Pedro, pai da igreja, com a questão toda, na verdade, o fundamento apostólico. A igreja, ela é apostólica porque ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. E veja que é uma ordem aqui trocada: apóstolos e profetas. O texto mostra que nós somos tanto, que tudo que está acontecendo ali é dentro da doutrina apostólica e dentro de tudo aquilo que os profetas proferiram acerca de Jesus. Não é à toa que o texto aqui, ele nos remete a alguns textos do Antigo Testamento, de Isaías, como nós falamos, e outros textos, também como Salmos. E ele diz aqui: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, fundamento dos apóstolos, mas a pedra que sustenta tudo é Jesus. Meus irmãos, naquele lugar, lá em Éfeso, o que eu usava o John Stott, ele lembra uma coisa muito importante. Ele diz: existia de um lado o templo, estava o templo, os judeus poderiam lembrar daquele templo maravilhoso, o templo dos judeus ali em Jerusalém. Eles estão lembrando daquele templo maravilhoso. Mas lá em Éfeso tinha um outro templo que era a sétima maravilha do mundo, que era o templo a Diana, a deusa de Éfeso. A grande Diana, como eles dizem, Diana de Éfeso. Mas olha o que Deus está fazendo. Olha o que Paulo está argumentando com aqueles irmãos. Ele está dizendo que aquele templo não se compara ao novo templo que Deus está construindo, que Deus constrói ali. Esse templo, ele tem um fundamento apostólico, um fundamento profético, é ratificado nas Escrituras Sagradas. Mas o que é mais precioso desse templo é que a pedra que sustenta esse templo é Jesus, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa se fez agora a principal pedra, a pedra de tropeço, mas ao mesmo tempo é a pedra que sustenta toda a igreja. É tropeço para quem não crê, mas é rocha firme para quem acredita. É Cristo Jesus. O que o texto vai nos mostrar através do apóstolo Paulo é que aqueles irmãos não precisavam ficar, aqueles que se converteram da deusa Diana para o Deus vivo e verdadeiro, Yahvé, não precisavam ficar olhando para aquele templo, porque existe um templo maravilhoso que estava sendo construído. Eles ficaram no fundamento dos apóstolos e profetas, mas que tinha uma pedra sólida. O templo de Jerusalém foi destruído, derrubado pelos romanos nos anos 70, depois de Cristo. Mas o templo construído por Deus, os templos vivos, que somos nós, jamais foi derrubado. Sabe por quê? E quem sustenta a igreja é Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jamais. Essa ninguém pode derrubar. Essa ninguém pode derrubar. Ainda, usando ainda os servos do Senhor do passado, o Dr. Lloyd Jones diz assim: sabe o que é mais estranho? Não é você encontrar, por exemplo, pessoas não crentes. Isso é mais comum. Você não encontrar não crentes é mais comum. O mais incrível de todas as coisas é você encontrar pessoas crentes. Isso é incrível, porque são pessoas que estão alheias, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas distantes do Senhor. E Deus pega para as pessoas e faz uma sua igreja. E nos séculos dos séculos, a igreja já foi profetizada pelos pensadores modernos, dizendo que a igreja iria acabar, que a religião seria destruída, o cristianismo seria esquecido. Pessoas de gente famosa falavam que seriam mais famosos do que o próprio Jesus. E durante séculos e séculos as pessoas estão esperando a igreja acabar, a igreja cristã principalmente. E o que tem acontecido? Essa igreja nunca é derrubada, sempre resta um toco, sempre existe uma parte, aquele que não vai, a que vira semente, é aquele que não vai cair, não vai se dobrar, porque Deus reservou homens
que não vão dobrar os joelhos. Nunca a igreja será destruída. E isso é incrível. Mas sabe por que essa igreja não será destruída? Porque quem garante a minha salvação, meu irmão, não sou eu. É a rocha, que é Cristo. E garante a sua salvação não é você. É a rocha, que é Cristo, a pedra no lar. E é por isso que a igreja permanece de pé. É por isso que a igreja continua viva. Apesar de todas as tribulações, de todas as perseguições, jamais a igreja será destruída. Porque a rocha, ela está ali firme, esse templo não será derrubado. Isso significa dizer que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício tem ajustado, versículo 21, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, e usando dado a linguagem do tempo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E ele diz para aqueles irmãos: se lembrem disso. Lembrem-se de quem vocês eram, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, longe de Deus, longe da esperança, longe de Cristo, vocês foram aproximados de Deus. E olha o que Deus fez com vocês. Vocês são templos do Espírito Santo. Olha o que Deus fez. Deus construiu vocês agora uma igreja, um corpo, um só homem, onde Jesus é a cabeça dessa igreja. Olha o que Deus fez com vocês. Vocês não podiam mais, vocês não poderiam entrar no Santo dos Santos, mas agora Deus está fazendo. Cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Vocês podem entrar na presença do Pai. Ele agora não é mais um Deus distante, mas Ele é Abba, Pai. Vocês estavam distantes, e Deus agora te chama de família. Vocês são meus filhos, guardeiros com Cristo. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus está fazendo. Ele diz assim: olha o que Deus está fazendo. Estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha o que Deus fez, aqueles irmãos. O que Deus fez com cada um de nós. Mas se lembrem que o texto começa: lembrai-vos de quem vocês eram agora. Para que você entenda realmente o que Deus fez, você precisa se lembrar de quem você era. Mas depois que você lembrou de quem você era, regozije-se. Entre agora em verdadeiro louvor a Deus, porque mais agora em Cristo. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Mas agora em Cristo Jesus, Deus nos chamou e nos aproximou. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Se você não consegue encher seu coração de alegria com essa verdade, você precisa rever sua salvação. É necessário que você reveja sua vida. Porque não dá para a gente entender ou acreditar que uma pessoa que conhece quem era, sabe quem foi, não dá para acreditar que eu mesmo sabendo que eu era perseguidor dos crentes, como diz Paulo, não consigo olhar para trás e dizer: Senhor, não eu, mas a graça do Senhor. Não dá para acreditar que a gente continua a mesma coisa. Eu não posso, meus irmãos, acreditar, e peço a Deus que Ele faça isso nessa noite com cada um de nós aqui. Que nós andemos da mesma forma que andamos todos os dias, de maneira despretensiosa, achando que somos forasteiros e peregrinos no mundo. Não. Nós temos uma casa, nós temos o endereço certo, nós temos uma família, a família de Deus. Quando nós falamos assim que somos peregrinos desse mundo, nós estamos dizendo que nós estamos de malas pontas esperando Jesus. Mas você tem que entender o outro lado, no contexto de pessoas que estavam andando sem rumo certo, mas não, agora você tem um rumo certo. Você precisa rever a sua vida em relação a isso. Você glorifica a Deus com essa verdade? Você honra a Deus sabendo que o Espírito Santo habita em você? Você tem vivido nesse fundamento da doutrina apostólica e profética? Você tem entendido que você realmente só pode ficar de pé se estiver na rocha que é Cristo? Que qualquer casa que é edificada na areia, logo ela vai embora. Você tem que glorificar a Deus pelo que Deus fez na sua vida? Quem você era e quem você é?
mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você entende essa verdade? Ore a Deus e peça para que você entenda. A minha oração é a oração que Paulo fez anteriormente, no capítulo 1. Que Ele ilumine os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, que foi que Deus fez na sua vida. E eu tenho que dizer para você que está nessa noite, que ainda não conhece esse Deus aqui da Bíblia, eu tenho que dizer uma coisa para você, que enquanto você não entrar em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, enquanto você não entender, por exemplo, inicialmente que você é pecador, e você necessita da graça de Deus na sua vida, da misericórdia do Senhor em sua vida, você está longe de Deus, longe das promessas. Você está sem Deus no mundo. Você precisa, para habitar na família de Deus, você precisa ser remido e aproximado pelo sangue de Jesus Cristo. E essa é a minha oração para você, que ainda está longe, que Deus te aproxime nessa noite. E para você que já vive o Evangelho, entenda essas verdades e vive o Evangelho, sabendo que é a grande pedra preciosa que nós encontramos, algo mais precioso na vida do que Cristo em nossas vidas. Você não pode colocar nada acima de Jesus Cristo, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Que Deus nos abençoe, que essa igreja maravilhosa do Senhor possa entender as grandes verdades do Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas da salvação. Que Deus abençoe.